Olá, entusiastas da Ciência Livre Sem Filtro. Meu nome é Lúcio e você está no canal Make Science BR. No Desmaquiando a Ciência de hoje, no De Cara Limpa de hoje, estou entrevistando aqui o Diógenes e queria primeiro agradecer a ele, né, por esse espaço, por esse tempo e se dispor a falar aqui para o meu canalzinho. E melhor do que eu apresentar ele, eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal. Quem é o Diógenes? Eu sou Diógenes Campos, paleontólogo. Eu gosto que me chamem de paleontólogo, embora eu tenha me formado em geologia na Universidade da Bahia. Vim para o Rio de Janeiro e estou trabalhando aqui em geologia desde 1968, ou seja, já vão 51 anos. Fiz agora no dia 20 de maio e comecei a trabalhar no DNPM no dia 1º de junho de 1968. Fui no DNPM até a minha aposentadoria. Agora, à medida que a coleção de minerais, rochas e fósseis do Museu de Ciências da Terra passou sob a responsabilidade da CPRM, eu estou também trabalhando na CPRM. E o Diógenes, na minha vida, ele tem um papel muito importante, principalmente na minha carreira de paleontóloga, né? Porque desde 2011, na verdade eu conheci ele pessoalmente em 2010, num simpósio que teve aqui no Rio de Janeiro, que o meu orientador Douglas Riff me apresentou, mas em 2011 que eu comecei a ter um contato mais próximo, que eu comecei a perturbar ele com os materiais lá do Acre, e desde então a gente tem tido umas parcerias em trabalhos, em pesquisas, em discussões, inclusive sendo coautor de diversos trabalhos meus e de muitos que virão, espero eu. E eles vêm atuando desde o meu mestrado, do meu doutorado principalmente, como o meu co-orientador, mesmo que informalmente, porque tem uma limitação na academia, né, de quantos pode ter e tudo mais. Então, para mim é uma honra, né, tá aqui entrevistando. E eu queria que você me falasse um pouco, né, como que para você essa carreira de paleontólogo, assim, você começou a sua paleontologia com aquele que pode ser considerado um dos grandes paleontólogos do Brasil, que é o Léo Liniver Price, né? Como que foi essa caminhada dentro da paleontologia para você? Assim, o que mais te fascinou? O que te fez apaixonar por essa área? Assim? É um longo percurso. Eu, quando estava terminando o meu, se chamava na época de ginásio, e depois o científico, no segundo grau, eu gostava muito das cadeiras de história natural, tanto a zoologia como a botânica eram muito de meu interesse. E eu me organizei. Na época se fazia vestibular, para você entrar para a faculdade você fazia o vestibular. Eu pensei em fazer vestibular de História Natural. Eu morava em Salvador e comecei a frequentar a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, onde você fazia o curso de História Natural. E quando eu comuniquei a meu pai em casa que eu ia fazer História Natural, ele disse: mas por que História Natural? Eu quero fazer botânica, pelo menos. Ele disse: mas aí você fizer o curso, você vai ser só um professor, você não vai ser um botânico. Você, para fazer o botânico, você precisa trabalhar um pouquinho mais. Então por que você não procura um curso de geologia que tem em outra faculdade? Na verdade era a escola de geologia que tinha sido recém-criada na Universidade da Bahia. Então eu fui até a escola de geologia e visitei a escola. A escola, por sinal, estava em greve na época. Mas eu visitei, achei aqueles laboratórios, aquilo é uma maravilha. E depois a quadra, a grade de matérias que eu ia estudar estava ótimo, porque inclusive tinha paleontologia lá também. Se eu vou fazer, eu vou fazer a geologia. E me preparei para fazer. Desisti do curso de História Natural e disse: bom, em último caso, se você não conseguir emprego nenhum, você trabalha na Petrobras e depois você consegue. Mas
Mas o meu sonho, talvez não declarado, era ser professor mesmo. Então, entrei, fiz o curso, formei. Agora, isso aconteceu numa época em que o Brasil passava por uns momentos muito turbulentos. Eu me formei em 1967. 68 já foi chamado o ano que não existiu por alguns historiadores e alguns comentaristas políticos, né? Então, estava em época de plena repressão de ideias. Você estava reprimindo ideias. Certas coisas você não podia pensar ou não podia dizer aquilo. Então, era uma atitude preventiva. No serviço público brasileiro não deveria ter pessoas que pensavam de alguma maneira que não era do agrado do governo na época. E quando eu formulei o meu desejo de continuar como professor na escola de geologia, que eu formava, entrava como auxiliar de ensino, depois ia fazer um mestrado ou doutorado, e podia vir a ser um professor assistente, enfim, auxiliar de ensino e fazer uma carreira dentro da Universidade da Bahia. Mas fui dissuadido logo isso de início. A diretora na época me chamou e disse: sinto muito, mas seu nome na Universidade Federal da Bahia existe uma recomendação de que a gente complique sua vida e que não vai lhe ser oferecido nada. Eu não posso mandar seu nome, mas eu já sei que não vai ser aceito. Então, na época, escolheram o meu colega, que talvez fosse não se media CR, mas a gente sabia quem era o melhor e quem não era. Escolheram talvez a pessoa que tivesse o maior CR, o pior CR da época, foi a pessoa que foi indicada para ser o professor de paleontologia. E convém lembrar que paleontologia era uma disciplina que não estava se conseguindo professor. Porque o nosso professor, que foi o Inácio Brito, tinha ido para os Estados Unidos fazer o doutorado dele, voltou e veio trabalhar no DNPM. O outro professor era um professor italiano, que tinha estado na Colômbia, veio para o Brasil e acumulou as disciplinas de petrologia e paleontologia. Então, eu senti que na Bahia eu não ia conseguir nada. O meu concurso, pelo que eu fiz para a Petrobras, também não valia, pelo mesmo motivo de questões de segurança. Vim para o Rio de Janeiro, e no Rio de Janeiro eu vim parar no DNPM e sem maiores averiguações eu fui contratado sob recibo. Quando finalmente descobriram que eu era uma pessoa não grata para o serviço público, eu já estava trabalhando por trás e já conhecia as pessoas, então aí o diretor-geral do DNPM na época assumiu a responsabilidade sobre mim e eu fui contratado. Eu conheci o Price logo do início, nunca tinha ouvido falar do Price. Quando a gente fazia algumas pesquisas lá sobre a Bahia, eu encontrava trabalhos do Rubens Silvação sobre os peixes do Recôncavo. Eu mesmo tinha coletado algumas escamas de peixe nos afloramentos ao longo da rodovia Salvador-Feira. Escamas de lepidópteros. Tinha uma pequena coleção dessas escamas e conhecia os trabalhos do Silva Santos e eu sabia o que eram lepidópteros e sabia que aquelas escamas eram de peixes do Cretáceo. Mas Price eu não conhecia, então eu comecei a trabalhar com Price. Price praticamente é que me formou em paleontologia. Eu sou um produto do Price, entendeu? Eu sou dentro dessa estrutura de árvore genealógica científica. O Price é o meu pai intelectual, é o meu pai científico. Eu trabalhei com ele durante 13 anos. E até o falecimento dele em 1980. A ideia de ensinar sempre foi algo muito presente em mim. Mesmo o professor Inácio Brito me aproveitou para dar aulas. Eu dei aula na pós-graduação, eu fiz o pós-graduação, fiz o mestrado e ao mesmo tempo que estava fazendo o mestrado, uma das minhas tarefas era dar as aulas de paleontologia de vertebrados. Nesse particular, eu cheguei a ser professor de paleontologia de vertebrados no nível de pós-graduação, no mesmo ano
do Alex Kellner, do Ismar de Carvalho e do Paulo Brito. Para quem não sabe, são as pessoas que diversificaram e continuaram com essa árvore genealógica e formaram as principais escolas de paleontologia no Brasil atualmente. A gente mudou o cenário, agora é um pouco mais tranquilo em termos de som, né? Espero que vocês tenham gostado da primeira parte. Agora, continuando então essa entrevista, né, eu gostaria que você contou, né, como que você veio parar aqui no Rio, como você encontrou o Price e tudo mais. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o Price e sobre a coleção aqui atualmente o Museu de Ciências da Terra, né? Qual que é a história dela e qual que é a relevância mundial dessa coleção? Pois é, quando eu comecei a trabalhar aqui, de repente eu me dei conta que eu estava no principal centro de paleontologia do Rio de Janeiro, do Brasil, que era a seção de paleontologia da divisão de geologia e mineralogia do DNPM. Quando eu cheguei aqui, você tinha 13 pesquisadores trabalhando. Desses 13, 5 eram membros da Academia Brasileira de Ciências, ou seja, o Price, o Sommer, o Elias, o Paulo Eriks, o Elias do Alianide, o Paulo Eriks e o Rubens Silva Santos. E todos eles eram pesquisadores conferencistas do CNPq. O que era um pesquisador conferencista? Para fazer conferências, em tese, mas nada. Eles estavam isentos de apresentar o relatório anual. Eles tinham esse título, recebiam uma bolsa e a única obrigação era a produção científica, que aliás é a melhor maneira de você medir a atividade de um pesquisador, é a sua produção científica. E fora isso, trabalhava ainda aqui Nicéia Magesse Trindade, Norma Cruz, Maria Eugênia Marquezine Santos, Inácio Machado Brito e mais outras pessoas. O objetivo principal do trabalho era produzir pesquisa, produzir ciência, produzir paleontologia, visando a confecção da Carta Geológica do Brasil. Qual era esse sentido? Uma das preocupações do DNPM era produzir a Carta Geológica do Brasil em escalas pequenas. Na época se fazia ainda a carta 1 por 5 milhões, coisa que se passou a fazer por 2 milhões e meio. Mas por quê? Você precisava colocar as idades das formações, e a função da paleontologia era essa. Eu cheguei a acompanhar o professor Fernando Flávio Marques de Almeida conversando a respeito de ocorrências do Cretáceo em Mato Grosso do Sul, e ele querendo saber se colocava aquilo no Cretáceo superior ou no Cretáceo inferior. Ele veio consultar a seção para saber essas coisas, né? Enfim, a posição da formação Kaiowá, se ficava junto à idade mais antiga do Botucatu ou mais nova junto ao Bauru. Enfim, tinha toda uma preocupação. E nesse meio tempo o pessoal estava produzindo paleontologia, produzindo ciência, para se descrever as formas, o Rubens trabalhar com os peixes, o Sommer, que tinha tido uma grande discussão com o Eisenach a respeito da posição sistemática dos tasmanides, e eu ainda peguei o pessoal trabalhando, ainda não existia o cladismo. Esse pessoal todo trabalhava na base de comparação. Depois a gente gostava de dizer que a gente estava procurando semelhanças. A partir do cladismo a gente começou a procurar diferenças. E eu entrei em contato com a coleção, a qual eu ajudei a organizá-la, trabalhar com ela e participar das atividades de curadoria e organização dessa coleção. E mais, eu passei a participar de todas as expedições que o Price fez a partir de 68, e depois eu dei prosseguimento às minhas próprias expedições.
o trabalho com o Price começou, o primeiro trabalho de campo que eu fiz com ele não foi longe, foi aqui em Itaboraí mesmo, onde a gente, além de coletar o material do Paleoceno nas cavernas, quer dizer, no material, nos espeleotemas das cavernas que existiam naquele calcário, e que era aqui, as máquinas punham descoberto, né? Nós trabalhamos também no depósito do Pleistoceno, que estava situado numa posição superior. Como havia um entendimento muito grande entre a pedreira que explorava o calcário e a paleontologia do DNPM, um mero encontro de fósseis do Pleistoceno foi registrado e nós tivemos a oportunidade de retirar de lá preguiças gigantes e duas tartarugas diferentes. Quer dizer, tudo isso ou seja, eu aprendi a trabalhar com paleontologia. E o Price não era discursivo, não dava aula nem nada, ele simplesmente, a técnica principal dele era dar para você ler o artigo e depois, 2, 3 dias depois, ele comentar o artigo, conversar, fazer uma pergunta que você só poderia responder se tivesse lido o artigo, que você saberia o que ele estava fazendo. E acompanhar aquele trabalho. Ele dizia o seguinte: no Brasil, para você fazer uma coisa, você precisa basicamente preencher 3 coisas. Ter uma biblioteca, a biblioteca era fundamental, você ter pessoal, principalmente tanto para fazer pesquisa, tanto para curadoria, enfim, o pessoal a nível de preparação de fósseis, de curadoria das coleções, e você ter verba para pesquisa, para poder produzir alguma coisa. E isso ele tentou a vida dele toda conseguir. A biblioteca, ele fez uma biblioteca fantástica, ele chegou a conseguir, ele gostava de trabalhar com separadas. Em termos de artigos científicos, ele tinha 21 mil títulos. Ele montou um laboratório de preparação, preparava o material que ele coletou pelo Brasil todo. Aqui no museu você visita a sala que é dedicada a ele, você vai ver lá os locais, o mapa do Brasil, os locais onde ele coletou fósseis. Praticamente do Acre ao Rio Grande do Sul e da Bahia, passando por Mato Grosso, na Chapada dos Guimarães. Ele coletou bastante fósseis ao longo da vida dele e ele preparava esse material e estudava. Alguns ele não pôde estudar por questões metodológicas. Em paleontologia, a gente tem uma coisa que a gente aprende, né? Quer dizer, à medida que você tem o material, você tem que aprender a lidar com esse material. O caso dos dinossauros. Não tinha crânio, os dinossauros não tinham crânio, mas então aos poucos você teve que aprender a trabalhar com as vértebras e fazer toda uma classificação baseada em vértebras para estudar todos os... Estou me referindo aos saurópodes, né? Naturalmente. Enfim, outro dia eu estava rememorando como é que o Price fazia. O Price passava, ele recebia um trabalho. Aquele trabalho ele geralmente levava para casa para ler, lia à noite nos fins de semana e fazia fichas. Ele fazia uma ficha logo de entrada para a biblioteca dele, ele fazia a ficha da biblioteca, aquele trabalho entrava no fichário, dessas 21 mil fichas que eu falei, e o trabalho era, além de ser catalogado, o trabalho era analisado e ele produzia ali dentro, se interessava ao Brasil pela estratigrafia tratada do trabalho, e se era um trabalho de paleontologia, ele organizava pela sistemática. Aquela sistemática que tinha na 3ª edição do livro do Homer, ele tinha uma reprodução daquilo nas gavetas, nos fichários dele. E só que o Homer parava no gênero e ele ia além, ele ia com as espécies. Então um único trabalho podia gerar até de 30 a 40 fichas. Ele vinha de manhã, antes de fazer qualquer coisa, abria as gavetas e fazia a distribuição dessas fichas no seu fichário. O fichário ficava na sala dele, aqui na seção de paleontologia. Era extremamente meticuloso e um exemplo disso é que os trabalhos que ele fez, quase nenhum, pouquíssimos tiveram os seus nomes modificados. Mesmo sem seu cladismo, modificou muito pouca coisa hoje
só que algumas novidades realmente que permitiu e fazer alguma mudança de um gênero. Geralmente o nome Price raramente está entre parênteses. Uma observação interessante e verdadeira. E essa questão da coleta, né, até hoje, inclusive eu mesma, né, tem pessoas, paleontólogos, trabalhando com materiais que foram coletados por expedições do Price. Então ainda até hoje tem monografias, dissertações e teses sendo produzidas com esses materiais históricos. Então essa coleção aqui atualmente, né, o Museu de Ciências da Terra, né, que inclui essas coletas do Price, do Diógenes, elas até hoje geram trabalhos de alta relevância, não só para o Brasil, como para o conhecimento estratigráfico paleontológico do mundo inteiro. O que é incrível, assim, né? A coleção aqui realmente é fascinante. E agora eu queria que você me falasse um pouquinho das suas linhas de pesquisa, assim. Não precisa falar de todas, né? Mas, sei lá, quais seriam os seus 3 trabalhos favoritos, assim, que você desenvolveu? Suas 3 principais contribuições, assim. Eu sei que isso é meio de última hora, mas acho que é interessante. Mas voltando ainda um pouquinho à coleta, a coleta é onde começa tudo. Você tem que ir para o campo, tem que conhecer os estratos, tem que olhar como é que a litologia das formações ajuda muito a você entender como é que esses animais que você está descrevendo viveram, né? Essa interação do pesquisador com as rochas e onde os fósseis são coletados é algo que não pode ser desprezado de jeito nenhum. E o Price também, além de ele coletar, ele incentivava os colegas a coletarem. Não sei como se diz paleontólogo de gaveta, ir para o campo, coletar no campo. Infelizmente, no início das coleções de fósseis, as pessoas que coletaram não foram as pessoas que descreveram. Quer dizer, toda aquela fauna do Cretáceo do Terciário do Nordeste foi enviada que a Mauri descreveu. Ela não coletou, ela recebeu essas coleções que foram enviadas graças principalmente aos esforços do Luciano Jacques de Moraes. Mas o Price insistia, é necessário participar do trabalho de campo. Então, participação em trabalho de campo é algo que, vamos dizer, inicia tudo e permeia tudo. Quer dizer, você não pode prescindir dessa atividade de coleta inicial. Eu comecei logo trabalhando aqui por força de uma necessidade da instituição no lexo estratigráfico. O Price começou a trabalhar com o Price, coletando e aprendendo a preparar e organizando coleções de vertebrados, também dos vertebrados recentes. Eu fiz a organização de toda a coleção dos crocodilianos, dos crocodilídeos que tinha aqui, porque meu primeiro armário que eu fiz com novas etiquetas e tudo isso, e que ele gostou, quer dizer, que foi um ponto que eu marquei a favor de trabalhar com ele. Mas eu tive, por eu ser geólogo e o DNPM ter assumido o compromisso da preparação do lexo estratigráfico, então eu tive que tomar a frente dessa questão do lexo, porque a pessoa que estava à frente era o Paulo Erickson de Oliveira, e ele faleceu em 69. Logo, eu entrei em 68 e o Paulo faleceu logo no ano seguinte. Então alguém tinha que tomar a frente, o Price foi convidado, o Price disse, eu só aceito se o Diógenes me secretariar. Então eu passei a fazer isso e nós fizemos um trabalho de ler a literatura estratigráfica brasileira para a coleta dos nomes. O princípio que nós fizemos foi de buscar o nome onde ele estava proposto, não de ouvir dizer de nada, a gente pegar a leitura nas bibliografias do Brasil, que tem aquela publicada pela Dona Dolores de 1640 até 1641 até 1940, nós lemos pelo menos 60% daquelas obras que estão ali dentro. E, quer dizer, você tinha uma biblioteca na época muito boa, você tinha a biblioteca do Brasil que podia fazer isso. Então nós fomos beber na fonte
a origem disso. E esse trabalho redundou no volume amarelo, que todo mundo conhece, que é o Léxico Stratigraphico brasileiro, a contribuição brasileira ao Programa Internacional do Léxico Stratigraphico. Esse foi um trabalho que eu me dediquei muito a isso. A partir disso, eu comecei a participar da confecção das cartas geológicas ao milionésimo, que foi um programa muito grande de mapear o Brasil, todas as 46 folhas ao milionésimo que comporta o território nacional. Na época existia o projeto Radar, fazia na Amazônia, o projeto Radar fez as folhas da Amazônia, e nós, do DNPM, eu falo principalmente de Carlos Schoberhaus, o Gilberto Derzi e Antônio Lagarde, mais eu, que organizamos essas folhas todas. Eu, inclusive, cheguei a mapear uma folha, que é a Folha Paranapanema, em que eu fiz isso com meu colega da CPRM na época, o Arno Bertotto. E essas folhas, além disso, nós lançamos a ideia de colocar as localidades fossilíferas nessas folhas. Então isso foi uma coisa que me ocupou muito, e em detrimento vamos dizer assim, da descrição de exemplares fósseis. Então eu fiquei com um tempo muito grande dedicado à estratigrafia. Aparentemente eu poderia parecer que eu estou lamentando isso, mas isso me permitiu, por outro lado, compreender como era o ambiente que esses animais viviam, essas formas que depois eu passei a estudar. Então, somente depois que eu me desincumbi das atividades do Léxico, das localidades fossilíferas e da ajuda na preparação das cartas geológicas da milionésimo, e da preparação, aí já nos anos 80, do livro Geologia do Brasil, e após o falecimento do Price, é que eu pude passar a me dedicar com força total à pesquisa paleontológica em si. Na verdade, esses 12 anos que eu passei, os 13 anos com o Price, vamos dizer assim, uma preparação para eu fazer paleontologia. Após a morte do Price, e graças ao estímulo que eu recebi da visita de um estudante de geologia bastante promissor e que trazia um exemplar de um crânio de pterossauro da Chapada do Araripe, e queria saber o que era aquilo, e me entusiasmou também. Eu estou falando do Alex Kellner, atual diretor do Museu Nacional, que ainda é estudante, me chegou com isso. E ele era um estudante tão devotado, tão atento, além de ter, vamos dizer assim, um interesse por paleontologia inato. Ele era uma pessoa muito preparada, sabe? Lia em várias línguas, e depois de estudar muito e virar um paleontólogo de vertebrados, do qual o Brasil se orgulha muito. Eu ouso dizer que não só o Brasil, mas a Áustria também. Já brinquei uma vez, me impliquei com o pessoal do PRI dizendo que qual a sua maior descoberta? Eu disse, a minha maior descoberta foi Alex Kellner. Essa é boa. Falar um pouquinho do Price. O relacionamento com o Price é um relacionamento, eu posso dizer isso com tranquilo, de professor para aluno. Mas não é só de professor para aluno, é um relacionamento de pai com filho. Né? Porque eu fui assim, adotado realmente pelo Price, não só pelo Price, pela dona Glorinha também. Quer dizer, a família toda me adotou. Hoje, quando eu encontro a Lia, a Suzana, o Roberto, os filhos do Price, aquilo eu me sinto como se estivesse na própria família. Quer dizer, aquilo faz um sentimento. Os próprios netos do Price, quando eu tenho a oportunidade de vê-los, eu os vejo sempre com muita ternura. O Price cuidava da gente. A gente ia para o campo, ele dava atenção. Menino, cuidado, não sei o que. E aquela preocupação, se sair à noite para passear, para ir num bar, para uma coisa assim, já atenção e tal. Juízo, muito juízo. Isso era a recomendação básica de que você precisava ter muito juízo.
E tive inúmeras vezes a oportunidade de ver do interesse que o Price demonstrava pelo aluno dele. A começar por quando ele soube que eu ia ser transferido do DNPM para Belém, ele me perguntou: você vai fazer o que em Belém? Você tem alguma noiva, alguma mulher em Belém? Eu disse: não, o que você vai fazer em Belém? Eles não me disseram que eu vou para Belém. Não, não vai não. Veio aqui, procurou o gabinete do diretor, que por sinal era essa sala aqui. O diretor estava em reunião, ele entrou e disse: doutor Moacir, eu nunca, estou 30 anos no DNPM e nunca pedi nada. Vou pedir hoje. Jorge vai ficar aqui comigo trabalhando. Eu estou precisando de um substituto. E aconteceu isso e eu realmente fiquei e assumi isso. Eu fui procurado pelo pessoal da USP para encher a vaga de paleontólogo de vertebrados, que a USP não tinha paleontólogo de vertebrados e não tem até hoje. A culpa é minha, né? Porque era para ser eu fui. O interesse é que eu ia ficar, entrar como professor, finalmente ia ser professor. E depois faria o mestrado, doutorado, ele faria carreira, mas ir para a USP implicava em largar o Price. Eu não podia fazer isso. Então eu preferi ficar com o Price. Essa foi uma escolha da qual não me arrependo e lamento um pouco que a USP até hoje não conseguiu ter um paleontólogo de vertebrados. Eles conseguiram muita gente, paleobotânica excelente, na área de invertebrados, palinologia e tal, mas depois houve aquilo que houve com o departamento de paleontologia da USP, que a Maria Elizabeth aposentou-se, os outros ou faleceram ou saíram e de repente você teve que fundir o departamento de estratigrafia com o de paleontologia para poder ter dar continuidade às atividades. Enfim, o Price ainda tinha essa liderança. E, além disso tudo, ele me apresentou na época a todo mundo, né? Ao Irajá Damiani Pinto, ao Mário da Silva Barberena, ao Josué Camargo Mendes, enfim, ao José Lins Rolim, ao Ivan Tinoco, vou esquecer de alguns nomes, mas além do entrosamento com o pessoal da Petrobras, tanto com o velho Trösser, como com o pessoal mais novo, o Boyle, o Gerhard Boyle e o Celso Ponte, que na época chefiava a divisão de paleontologia da Petrobras. Enfim, ele foi não só foi o meu professor, o meu tutor, orientador, mas também foi aquela pessoa que me introduziu no mundo da paleontologia brasileira. Ou seja, além de me ensinar a trabalhar com livro, não deixar de consultar as obras básicas, ir sempre à fonte, aprender a coletar material, ter material coletado, ter livros para estudar, ter bons preparadores de fósseis, enfim, você está preparado a criar um ambiente de pesquisa. Esse é que é o grande segredo do Price. Ele criou um ambiente que podia fazer pesquisa paleontológica no Brasil. E isso era reconhecido pelos brasileiros e pelos estrangeiros que vinham aqui e sabiam que se precisasse procurar alguma pessoa, era Llewellyn Ivor Price. Desses aprendizados, né, eu queria destacar essa questão do campo, né, que para quem não é da área da paleontologia pode ficar se perguntando: o que tem a ver você descrever um dinossauro com a geologia e tudo mais. O George até comentou, né, que graças aos estudos geológicos e estratigráficos dele, ele passou a entender o ambiente em que os animais viveram. Então, resumindo, é basicamente assim: se você acha um fóssil e não sabe a rocha que ele veio, é como se você tivesse um animal existindo no meio do nada. Você pode saber muita coisa do bicho, mas você não vai conseguir associar ele ao planeta Terra. Ele é um bicho que você sabe que viveu aqui, mas não sabe o ambiente em que ele viveu, os outros animais que coexistiram com ele. Então é uma informação que eu não diria que nem fica pela metade, fica quase capada mesmo, assim, fica praticamente inútil. Então esse aprendizado do Price, esse ensinamento, melhor dizendo, do Price, né, de campo, é algo que é muito importante
E também essa questão da leitura na fonte original. Isso é uma coisa que os cientistas de hoje em dia cometem esse erro muito grave de, talvez por preguiça, talvez por dificuldade, né? As pessoas não leem mais os trabalhos originais. Fica nesse disse, não disse e más interpretações, erros de interpretações, equívocos, vão sendo perpetuados justamente porque as pessoas deixam de consultar as obras originais e confiam, não que esteja errado em confiar no que é publicado, mas a citação está ali para você consultar e não para você seguir ela cegamente, né? Então acho que isso é um aprendizado que o Price passou para o George, o George me passou, e eu acho que aqui a gente está tentando passar um pouco disso, né, para vocês. E aí, dando continuidade então na questão do campo e tentando relacionar com o futuro do nosso país, né? Atualmente a gente tem, eu não diria que muitos, mas tem uma quantidade de paleontólogos maior do que na época que você começou. Não é o suficiente para abarcar o Brasil inteiro, né? E muitos têm dificuldade de fazer campo, principalmente por questão do recurso financeiro, dos gastos que envolvem, né, você levar uma equipe para uma região e fazer as prospecções lá. Eu queria que você comentasse um pouco sobre a sua experiência no campo e o que você vislumbra, né, para o futuro do país, para essa nova geração de paleontólogos que está se fundamentando e que está buscando os seus próprios campos de trabalho, mas que muitas vezes não encontra o recurso para executar essas atividades. Assim. O que é a sua visão, o que é seu comentário acerca disso? Cada expedição, cada campo tem características próprias, quer dizer, é algo que você vai aprender. Eu pretendo ainda, até o fim dos meus dias, fazer uma descrição a respeito das atividades de campo. Eu tive a oportunidade de coletar do Acre, né, no estado do Pará, no Acre, Pará, no Amazonas, Nordeste praticamente todo, né? Minas Gerais, São Paulo e Mato Grosso, alguma coisa, mas principalmente o Nordeste. Então, em cada Nordeste que eu falo, inclui os 9 estados do Nordeste. Ainda no Tocantins, né? Também coletei material, a bacia do Parnaíba, né? Cada campo tem características próprias. E você aprende. Além disso, eu tive a oportunidade de fazer coleta na Antártica, que é uma situação já mais extrema, né, mais complicada, que requer uma logística mais sofisticada, mas os resultados são interessantes também. Não tem vegetação. Facilita. Mas às vezes está coberto de gelo. Então é complicado. E também tive a oportunidade de fazer uma coisa que eu fiz com muito gosto. Foi de visitar quase todas as seções tipo dos andares do Cretáceo, com exceção daquelas do Cretáceo inferior, que são continentais e que ficam na Suíça, Oteriviano, Pavandiniano, Berriaciano, mas as outras todas eu tive a oportunidade de visitar em loco na França, com exceção do Maastrichtiano, que fica na Holanda. Holanda, Bélgica, Holanda. Agora eu estou Não tenho certeza. E isso também é uma coisa bastante interessante, porque permite você entender que quando a gente... Eu penso que eu fui um dos responsáveis para levar para o Albiano a idade do Araripe, que se falava muito de Aptiano. E a Petrobras chamava de Aptiano 2. Então não podia ser Aptiano, não tem nada a ver Aptiano como você conhece o Aptiano em Apt e ver o Albiano em Aube na França. Quer dizer, essa parte também de conferência dos padrões internacionais, isso equivale a ir na fonte. Isso está chovendo uma hora. Mas isso tem que ser, é uma coisa que tem que ser feita sempre, tá? Quer dizer, esse envolvimento com o terreno, a geologia, o objeto da geologia é conhecer o terreno. Então, conhecendo o terreno, você tem ideia de como era o ambiente passado, um ambiente pretérito, e aí você pode colocar a população dele, colocar a fauna. Eu não sei quantas espécies eu descrevi, mas é em torno de 20 novas, não sozinho, mas com colegas, e a gente se permite colocar esses bichinhos na situação toda.
Particularmente com o Rafael, a gente está tentando entender a formação Solimões, quer dizer, coisa que é de 25 milhões de anos para cá, até mais nova. E hoje a gente já começa a ter uma ideia de o que ocorre ali na parte sul da parte ocidental da Amazônia, com o que ocorre no norte, na Colômbia, uma coisa assim. Você já começa a entender como é que funcionam essas faunas, como é que eram esses rios, essas coisas. Isso é importante porque você entender a grande diversidade de formas. Além de ter que levar sempre em conta a questão da sucessão. Sucessão que eu falei, a sucessão ecológica, que eu quero dizer. Quer dizer, você tem uma camada embaixo com uma forma, 2, 3 camadas acima, a forma é completamente diferente, mas você sabe que tem afinidade. Mas o papel da sucessão é importante. Quando a gente trabalha sem saber de onde vem, mistura tudo isso, diz, ali tem uma fauna com 5 ou 6 espécies diferentes. Talvez não fosse assim. O tempo em que elas viviam era diferente. Esse conceito é importante de você ter também com o trabalho de campo. E a ideia de trabalhar acampado ou não, quer dizer, eu já tive todas as formas. Eu já coletei material a cavalo, a mula, na verdade. Eu já tive trabalhando com carro. Em diferentes estradas como as do estado de São Paulo, asfaltadas, e as estradas de areia e de barro, como a do sul do Maranhão e do Piauí, de canoa no Acre, de voadeira pelo rio Trombeta no estado do Pará, enfim, subindo morro, descendo morro. Hoje já na saúde já não permite que eu faça longas caminhadas, mas eu acho que eu tive uma boa oportunidade de ir a lugares bastante inóspitos, ínvios, que dá uma alegria muito grande, particularmente para uma pessoa que gosta de estar na natural, que se delicia não só com os fósseis, mas com florestas, tipos de vegetação, espécies botânicas. Um belo dia eu vou contar como é que foi minha primeira expedição botânica, eu terei a oportunidade de contar para vocês verem como é que uma criança de 12 anos de idade consegue ingenuamente pensava como é que fosse a vida de um pesquisador. Mas, enfim. Vou cobrar. Claro que é certo. Mas respondi o que você queria saber do campo ou faltou alguma coisa? Com relação ao recurso, né? Que você recurso. Bom, eu de certa forma eu trabalhei com um órgão que sempre fazia. A função dele era o levantamento geológico do Brasil. Né? A finalidade da divisão de geologia e mineralogia hoje é da CPRM. Era fazer o levantamento geológico, conhecer o subsolo brasileiro. Então, para isso, tinha recursos, né? Você sabia organizar. No fundo, quando você faz uma pesquisa dessa, o que termina sendo mais caro termina sendo a publicação do relatório. Diária não era, diária de campo não eram muito altas, passagem aérea e tal, quer dizer, isso eu nunca tive essa dificuldade. Eu posso ter deixado assim de ir em determinado momento a uma expedição, mas ir 2 meses depois, quando o recurso chegar. As restrições orçamentárias não foram nenhum impeditivo. E havia vontade de fazer. Eu já tive excursão de eu fazer com a ajuda nós fizemos uma vez ajudas de particulares, CNPq, DNPM, CPRM, Projeto Radan, e uma excursão, um trabalho que eu fiz junto com o Leonardo, quem sustentou a gente foi a Confederação Nacional dos Bispos, que pagava a diária para gente. Então, eu pagava a diária de Leonardo e eu comia na aba, almoçava na aba. Quando você quer fazer uma coisa, não é o recurso você consegue fazer, se multiplicar. Quando eu me lembro que a primeira viagem que eu fiz a Paraíba, Pernambuco, Paraíba, a minha diária era de 17, qualquer coisa, a moeda da época. Eu conseguia me hospedar e comer com esse dinheiro, Vai dar um pouco da persistência, né, também, né?
Também jamais ganhei dinheiro com esse tipo de negócio. As minhas captações de recursos, que eu fiz algumas, foram mais para a realização dos congressos e de eventos do que de montagem de exposição, do que para expedições mesmo. As expedições a gente faz, conseguia passagem, né? A passagem não era muito complicado. Hoje em dia as coisas estão bastante mais complicadas. Hoje, exatamente no ano 2019. O ano 2019 tem sido um ano difícil, mas mesmo assim a gente vai tocando. Hoje eu não faço mais campo, não tenho feito. Acho que a última vez que o campo que eu fiz foi quando eu fui 2 anos atrás no Bambuí, lá ver umas ocorrências de material do pré-cambriano. É de cara, talvez. Eu não tenho muita experiência com isso. É tão longe. Então, pelo menos algo que o homem chamava de trombólitos. O que quer que seja isso? Acho que eu nunca ouvi esse termo. Então acho que eu vou dar um. Encerrar essa primeira entrevista, espero que eu consiga depois fazer outras sobre outros assuntos e tudo mais. Georges é uma fonte histórica de conhecimentos não só da paleontologia e geologia. Quem tiver a oportunidade de conhecer pessoalmente ele vai ter essa mesma impressão que eu. É sempre engrandecedor ter conversas com ele, né? Mas para encerrar essa entrevista em particular, né, eu gostaria que você falasse alguma mensagem, assim, o que você gostaria de transmitir para o meu público, assim, sobre qualquer assunto. Se você fosse dar um recado, o que você falaria agora? Olha, conhecer a natureza é algo fascinante. Né? A pergunta, quem somos, de onde vimos e para onde vamos, essa pergunta ela fica no ar o tempo todo. E você se dedicar a um aspecto da história natural, da pesquisa da natureza, quer seja botânica, quer seja zoologia, paleontologia, geologia, petrologia, é algo que eu acho que é uma tarefa muito enriquecedora. Tá? Permite a pessoa viver de uma forma muito ligada ao mundo natural. Tá? Quer dizer, você tem ser cientista, você tem 2 caminhos a seguir. Você ser um cientista natural, que é o que eu estou defendendo, um cientista físico, né? Estudar física, conhecer o universo, saber como o universo funciona, ou você ser um cientista cultural, um cientista, vamos dizer, social, em que você estudar a sociedade, as atividades humanas e culturais. Eu enveredei pelo caminho das ciências naturais, das ciências físicas. E ainda escolhi esse aspecto dos biológicos, ainda para escapar de ter que trabalhar com sangue. Não foi por isso, mas eu gosto de brincar, que não precisa. Até bom, eu estudo os fósseis, então fósseis já não tem mais sangue, então é uma coisa interessante. Facilita bastante, né? Em alguns aspectos. Se você quer ser um cientista, você quer conhecer o universo, vá em frente. Eu tenho 3 filhos, uma fez medicina, o outro formou em Direito e o outro é economista. Eles não estão nem um pouquinho preocupados mais com o restaurante de lá, eles estão preocupados com isso. E as minhas 2 enteadas, uma é agrônoma, mas não, infelizmente não trabalha com agronomia, e a outra fez também uma atividade que está ligada às preocupações humanas, e assistente social. A minha esperança são os netos. Vamos ver se os netos vão ter aí alguém preocupado em conhecer o universo, saber fazer perguntas ao universo. E isso é importante, porque quando você bebe um pouco de vinho, você sente o gosto do vinho. Um copo nunca é igual ao outro, eles são bastante diferentes, é difícil você beber um vinho igual ao outro. A preocupação é que região é, você tem ali na garrafa o rótulo da região, dizendo de onde veio, que tipo de solo, que tipo de uva. Aí você imagina se o vinho pegou o fim do inverno ou não, se a uva foi colhida antes do tempo ou não, se deixou amadurecer a uva ou se...
Enfim, você começa a descobrir certas coisas que o rótulo informa, outras você pelo gosto vai tentando ver, ó, esse vinho é um vinho mais rasgante, esse é um vinho rasgante. Com as rochas, com os minerais, com os fósseis, você faz a mesma coisa. São indagações que você tem que fazer e prestar atenção na natureza. Eu quando saio para passear com meus netos, eu vou mostrando a eles, olha, pedrinhas de brita, estão numa construção aqui perto. Essa pedra vem de tal pedreira, assim, assim. Olha, isso aqui, isso são pedras portuguesas que estão fazendo passeio, calcário, né? Então, de prestar atenção ao mundo que nos cerca é algo bastante enriquecedor. É muito melhor do que ficar só dedilhando no celular para ficar vendo historinhas ou fofocando, mandando mensagem. Duas pessoas na mesma sala, vamos conversando entre si através de mensagem de computador. Dedilhe as teclas da natureza, que vocês vão aprender muita coisa. Quando a gente trabalhou para fazer o centro de pesquisas paleontológicas lá em Uberaba, a ideia era essa, de fazer um centro em que você pudesse levar os meninos, que está acoplado aqui com as atividades escolares, levar os estudantes para chegar lá e verem fósseis, rochas, minerais, árvores, um parque em volta. Nós plantamos um pé de ginkgo biloba, plantamos um podocarpus, plantamos as quicas revolutas lá, tudo para mostrar diferentes tipos de árvores, com árvores floridas em diferentes épocas do ano, tinha sempre uma árvore lá com flores. Foi escolhido, essa coisa foi escolhida a dedo, além de você procurar mostrar toda a fauna ornitológica que tinha ali, pica-paus e sanhaços e tucanos, você via tucanos lá, de vez em quando voando lá pelo sítio. Você tem um lugar onde você diz, agora eu vou conversar com a natureza. A ideia de que o homem não está só, o homem é parte da natureza também. Isso é algo que pode parecer uma filosofia de minha parte, mas é algo que eu acho que encanta, que seduz e que persuade. Profundo. Basicamente, né, valorize a curiosidade que a nossa espécie pode ter, né? E esse privilégio, né, de poder aproveitar o mundo, né? Eu acho que isso que você falou é uma forma de aproveitar esse mundo que a gente ainda tem, né? E não sabemos mais por quanto tempo, mas principalmente tendo esse tempo, né? Acho que a gente deveria valorizar ainda mais isso tudo que a gente tem. E uma forma de fazer isso é dando espaço para a curiosidade, para a sua própria maneira de entender o mundo, né? Não se reduzir a explicações simples e básicas que podam a sua curiosidade de uma vez, né? Então, quer falar mais alguma coisa? Não, é isso mesmo que você está dizendo aí. Você está aqui, nós estamos num bairro muito aprazível, nós estamos no bairro da Oca. Aqui, por exemplo, eu tenho uma aldeia de figueiras que começa ali da universidade, vai até a praça da Praia Vermelha, onde tem um bondinho do Pão de Açúcar. Produzir esses figos o ano inteiro, né? Esses figozinhos, as bolotinhas de figos, né? Figo benjamina. Você tem uma série de aves aqui, você tem sabiás que vão cantar agora o verão todo, começaram agora no mês de agosto, vão até janeiro, né? Eu tenho bentivis, tenho os siriris também, e rolinhas. Ontem eu vi uma fogo pagou cantando aqui perto. Ontem eu saí às 6 horas, tinha um pássaro cantando, e eu não ouvi o canto dele e não consegui identificar qual pássaro. Eu não vou descansar enquanto não identificar qual é. Tem muitos pássaros aqui que o pessoal tem gaiola, soltam e eles ficam vagando por aqui e tal. E depois toda a floresta da Tijuca, aí, de vez em quando aparecem uns araçaís, uns
tucanos, além dos macacos e dos saguins que ficam passeando aqui. Ou seja, a natureza dá muito presente, onde o mundo está todo em volta da gente, a gente tem que estar com os olhos abertos para vê-los, né? Aqui no jardim eu tenho ali plantado várias árvores, inclusive eu tenho um cajueiro, uma pitangueira e uma abacateira aqui. Eu comprei um jardim aqui na Urca, né? Dois pau Brasil. Uma nasceu muito bem, a outra está mais mirradazinha, mas tem. Mas tem, né? Enfim, andem, prestem atenção à natureza. Não, prestem atenção ao mundo. Não fiquem só no dedilhar. O digital traz muita informação, sem dúvida, ele não pode desprezar de jeito nenhum. Mas não pode se restringir a isso. Viver por ele, né? É. E para ele. Bom, pessoal, então esse foi mais um De Cara Limpa com o Diógenes Campos. Para mim é uma honra muito grande, né? Muito obrigado de novo por se dispor a falar tanto e contribuir tanto para o meu canal. E então, pessoal, muito obrigada pela atenção. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado principalmente às madrinhas e padrinhos do meu canal que me ajudam a manter o canal ativo e tudo mais. E, bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Tchau, tchau.